Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Olha eu aqui novamente, aleluia. Estava um pouco afastado da telinha, glória a Deus, um pouco afastado de gravar os meus vídeos, de falar do Senhor. Mas estou aqui de volta, a correria, porque sempre vou deixar a correria tomar o nosso tempo, nós não fazemos nada, né? Então nós temos que tirar um tempo para o Senhor. Nós temos que parar um pouco, aleluia, meditar na palavra do Senhor. Porque o Jesus está voltando, aleluia. Nós temos que meditar dia e noite na palavra dele. Então, para que nós possamos conhecer o Senhor, aleluia, nós temos que meditar na palavra. Não ler como um livro qualquer, mas meditar na palavra do Senhor. Meditar, aleluia. Você está esperando pela sua promessa? Aleluia. Espere mais um pouco. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aquele que promete não é homem para que minta, nem filho do homem para que venha se arrepender. Se ele prometeu que vai cumprir a promessa na sua vida, ele vai cumprir. Não importa o ano, não importa o dia, o mês, mas ele vai cumprir. Ele vai cumprir a promessa na sua vida. É só crer. Aleluia. Afasta de tudo. Aleluia. De tudo que te afasta de Deus. Se une. Se une uma pessoa que te leva para a presença do Senhor. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Porque tem muitos que querem andar conosco, mas querem nos afastar da presença. Mas anda com pessoa espiritual. Anda com pessoas que querem te levar para a presença do Senhor. Não conte seu sonho para ninguém, igreja. Aleluia. Não conte seu futuro para ninguém. Não conte a promessa que o Senhor prometeu para você. Não conte. Aleluia. Fique só entre você e Deus. Glória a Deus. Sabe por que a sua promessa ainda não se cumpriu na sua vida? Porque você abriu a boca. Você abriu a boca no momento que não era para abrir. Aleluia. Deixa primeiro a sua promessa se cumprir na sua vida para você primeiro falar. Porque às vezes não acontece algo na nossa vida porque nós falamos demais. Mas fecha um pouquinho a boca. Ouve mais e fale menos. Aleluia. Porque o sol brilha para todos. O sol é para todos. Aleluia. Mas a sombra do onipotente são para aqueles que decidem, aleluia, entrar no esconderijo do Altíssimo. Jesus é bom em todo tempo. Ai, irmã, por que tu tá falando isso? Vocês já vão entender. Por que eu estou falando de promessa? Porque Jesus prometeu um filho para Abraão e para Sara. E Jesus foi fiel para cumprir. Aleluia. E nasceu Isaac. Isaac era a promessa do Senhor. Ai, irmã, mas ele não teve um filho com H? Aleluia, Ismael. Ismael não era a promessa de Abraão com a Sara. Quem era a promessa, aleluia, de Abraão com Sara era Isaac. Foi Isaac que era a promessa de Sara e de Abraão. Amém? Glória a Deus. Vamos meditar na palavra do Senhor nesta noite, aleluia, que se encontra em Gênesis 21. Olha, é o nascimento de Isaac. Glória a Deus. De acordo com a sua promessa, o Senhor Deus abençoou Sara. Ela ficou grávida e na velhice de Abraão lhe deu um filho. O menino nasceu no tempo que Deus havia marcado e Abraão pôs nele o nome de Isaque. Quando Isaque tinha 8 dias, Abraão circuncidou, como Deus havia mandado. Quando Isaque nasceu, Abraão tinha 100 anos. Aleluia. Então Sara disse: Deus me deu motivo para rir, e todos que ouvirem essa história vão rir comigo. E disse também, aleluia, glória a Deus, quem diria a Abraão que Sara daria de mamar? No entanto, apesar de ele estar velho, eu lhe dei um filho. O menino cresceu e foi desmamado. E no dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Coisa linda, igreja. Coisa linda. Aleluia. Aqui Isaac nasceu. A Sara tinha 90 anos.
Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Abraão tinha 100 anos. Ele era mais velho do que Sara. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando o anjo foi visitar Abraão e a Sara, aleluia. Quando o anjo falou, aleluia, nesse tempo determinado, aleluia, você dará um filho, Abraão. Você dará a luz a um filho. O que aconteceu, igreja? Aleluia. Ela sorriu, aleluia, como se fosse assim um deboche, como diz assim, como que eu vou ter um filho? Eu tô velha, aleluia. Como é que eu vou ter um filho depois de velha? Por isso que ela sorriu, porque para ela era impossível uma mulher de 90 anos ainda dar uma luz a um filho. Mas Jesus prometeu para Abraão. Jesus prometeu para Abraão. E não importa a nossa idade, aleluia. Não importa o tempo, mas quando Jesus determina, aleluia, o tempo de acontecer a nossa promessa, de cumprir a nossa promessa, aleluia, aleluia. E nossa promessa é cumprida, igreja. Porque Jesus não mente. Jesus cumpre. Quem mente é o homem que promete e não cumpre. Mas se Jesus prometeu a tua promessa, se Jesus falou que vai te curar, ele vai te curar. Se Jesus falou que vai te libertar, ele vai te libertar. Aleluia. Se Jesus falou que tu vai casar, você vai casar. Se Jesus falou que você vai ter um filho, para os médicos é difícil, para o médico é impossível você ter um filho, mas para o Senhor nada é impossível. Jesus vai abrir a sua madre e você vai ter um filho. Você lembra de Penina? De Ana? Ana era estéril, aleluia. E Peninha debochava dela, porque Peninha tinha os filhos. Tinha filho, aleluia. E a Ana não tinha. Ana era estéril, mas quando ela começou a clamar, quando ela começou a buscar o Senhor, aleluia, Deus ouviu o clamor de Ana, Deus ouviu a oração de Ana, porque ele prometeu, aleluia, ele prometeu a ela e ele cumpriu a um filho e nasceu Samuel, aleluia. Cana amava a Ana, aleluia, louvado, mas ele tinha os filhos, Jesus amado com Penina. Porque Penina debochava de Ana. Só eu que tenho filho com ele e você não tem. Aleluia. E aqui, glória a Deus, aleluia. Sara duvidou, aleluia. Sara duvidou que ela ia ter um filho depois de 90 anos. Mas quando o anjo falou para Abraão que ele ia ter um filho, olha o que ele falou assim, ó. De acordo com a sua promessa, o Senhor, Deus abençoou Sara. E ela ficou grávida. E na velhice de Abraão, lhe deu um filho. O menino nasceu no tempo que Deus havia marcado. Deus marcou. Quando Deus marca o dia, marca o ano, igreja, nada impede da nossa promessa ser cumprida na nossa vida. Nada impede, aleluia. Porque ele prometeu para Abraão. E ele cumpriu para Abraão. Aleluia. Olha o que diz mais. Quando Isaac tinha 8 dias, Abraão circuncidou como Deus havia mandado. Tudo que Deus mandava Abraão fazer, ele fazia. Ele não questionava, ele não perguntava por que, Senhor. Ele não fazia, não. Ele simplesmente ouvia a palavra do Senhor e ele fazia. E ele obedecia ao Senhor. Aleluia. Por isso que tudo se cumpriu. Quando Jesus falou assim, ó, sai desta terra. Aleluia. Sai dessa terra. Sai da tua parentela. Aleluia. E vai para onde eu te mandar. Aleluia. Abraão não questionou. Abraão não falou assim, Jesus, mas para onde é que eu vou? Para onde é que eu vou, Senhor? O que eu vou fazer nessa terra? O que eu vou ficar andando de um lado para outro sem um destino? Não, eu não vou. Eu não posso ir. Eu não vou. Aleluia. Mas Abraão não questionou nada. Eu acho bonito também Sara. Sara não perguntou nada para Abraão. Somente seguiu Abraão. Quando Abraão ia, Sara ia com ele. Se fosse uma de nós hoje, dizia, eu não vou. O que eu vou fazer andando? Para onde é que eu vou? Não tenho destino, não tenho dinheiro, não tenho carro. Como é que eu vou sair da minha casa, da minha terra, aleluia, ir para uma terra que eu não sei, nem conheço, não sei nem o que é, aleluia. Mas Abraão não questionou, não perguntou, aleluia, só seguiu o que Jesus mandou ele seguir, e ele seguiu, igreja. Muitos sorriam de Sara, muitos zombavam dela porque ela estava ficando velha, sem um filho, aleluia. Olha o que ela falou. Isaac nasceu a Abraão, tinha 100 anos. Então Sara disse, Deus me deu motivo para rir. Aleluia. Que ela não tinha motivo para sorrir não, igreja. Eu tenho certeza absoluta que ela não era feliz. Não era feliz por completo. Por quê?
Porque todas as mulheres ao redor dela tinham filho. E ela não tinha filho. E a cada dia mais que passava, ela ia ficando com mais idade. Aleluia. Ela ia ficando com mais idade. Então ela já tinha... Ela já tinha... como é que fala? Fala assim, eu não vou mais ter filho. Já tinha perdido a esperança. Aleluia. Que um dia ela ia ter um filho. Porque ela estava ficando cada dia mais velha. O tempo ia passando, ela ia ficando mais velha. Mas Jesus prometeu. Jesus prometeu o ano determinado. Que ia nascer Isaac. E Isaac nasceu. A promessa nasceu. Aleluia. E ela falou. E todos os que ouvirem essa história vão rir comigo. Aleluia. E disse também. Quem diria a Abraão que Sara daria de mamar? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqueles que riu dela, porque ela não tinha um filho, sorriu junto com ela, porque ela engravidou. E ela teve um filho. E todos ficaram ao redor dela e ficaram felizes. Todos sorriram com ela também. Aleluia. Quem não se alegra? Qual é a mãe que descobre que está grávida e que não se alegra na igreja? É uma alegria inexplicável. É uma alegria que nós sentimos, que só nós que somos mães sentimos alegria. Aquela alegria no coração. Porque enquanto aquela criança não nasce, a gente fica com aquele pensamento, como é que vai ser, né? Será que vai ser com defeito? Será que não vai? Mesmo tempo que a gente fica feliz, mas a gente fica preocupado. Aleluia. Mas quando Deus dá, Ele dá por completo. Ele nunca dá pela metade. Aleluia. Isaac nasceu. Aleluia. Isaac nasceu. E Sara que sorriu. Quando o anjo falou que ela ia engravidar, ela sorriu. Ela duvidou. Aleluia. Mas Jesus promete. E o que Jesus promete, Ele cumpre. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque muitas coisas que Jesus prometeu na minha vida, Ele cumpriu, igreja. Ele cumpriu. Tem tantos ainda que Jesus ainda não cumpriu. Mas eu não desisto. Eu não desisto, igreja. Eu creio que Jesus vai me dar todas as minhas promessas na minha vida. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Porque Jesus prometeu para Abraão. Jesus fez a promessa para Abraão. E Jesus cumpriu a promessa para Abraão. E nasceu Isaac, a promessa. Aleluia. A promessa era Isaac na vida de Abraão. Aleluia. Desculpa, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não desista da sua promessa, igreja. Não desista da sua promessa. Ô, irmã, mas está demorando. Olha o tempo que Abraão e a Sara esperou, igreja. Abraão já tinha 100 anos. E Sara tinha 90. Aleluia. As coisas de Deus não é do nosso jeito, não, igreja. É no tempo do Senhor. É na hora do Senhor. É no ano que Ele quer. Aleluia. Todas as coisas que cumprem nossa vida no tempo do Senhor. Aleluia. Não é do nosso tempo, igreja. Espera mais um pouco. Aleluia. Espera com paciência no Senhor. Espera que a tua promessa vai se cumprir. Aleluia. Vai se cumprir em nome do Senhor Jesus. Eu determino nesta noite que a sua promessa vai se cumprir. Porque não é diferente, conosco não é diferente não, igreja. Nós não somos piores, nós não somos nem melhores do que Sara. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha que coisa linda que Ele fez na vida de Abraão e da Sara. Aleluia. Para os nossos olhos carnais, igreja, era impossível uma mulher de 90 anos dar à luz a um filho. Aleluia. E um homem de 100 anos, aleluia, ter um filho, igreja. Que coisa maravilhosa. Que coisa linda, aleluia, porque o nosso Senhor é lindo demais, o nosso Senhor é lindo, é o nosso poderoso, é o nosso libertador, aleluia, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Vamos adorar o Senhor, vamos buscar o Senhor, igreja. Jesus está voltando para nos buscar. Fica firme na rocha, nessa rocha inabalável que é o Senhor. Se esconde na asa do Onipotente. Descansa no Senhor. Aleluia. Descanse. Ai, irmã, para você é fácil. Não é fácil não, igreja. Eu não estou falando que é fácil. Aleluia. Mas com o seu Senhor é pior. Que seremos de nós sem o Senhor nas nossas vidas, igreja? Se com o Senhor nós já passamos por luta. Mas o Senhor falou que neste mundo teremos aflições. Neste mundo nós ia ter aflições. Mas Ele fala, tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Aleluia. Tem bom ânimo que vocês vão vencer.
porque eu fiz você para vencer, eu fiz você mais do que vencedores, e vocês vão vencer. Esse deserto não é para a morte. Amém? Glória a Deus. Medite na palavra do Senhor Jesus. Fique com essa palavra nesta noite, igreja. Fique com esta palavra. Medita mais na palavra do Senhor Jesus. Busca mais o Senhor. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus a todos, meus irmãos. Fique com Deus. Espera a tua promessa, que está chegando. Aleluia. Está chegando. Não desista de lutar. Não desista de lutar. Não desiste de lutar. Em nome de Jesus. Amém. A paz.